o alarme do planeta também disparou. O alarme do nosso coração está disparado. Agradeço o convite, a honra de estar aqui. Eu vou começar pelo título que foi conferido ao nosso seminário: Responsabilidade com a Natureza. É possível que alguns de nós aqui entendamos que o título remete a uma responsabilidade que a gente deva ter com a natureza tangível e visível à nossa volta. Responsabilidade com os rios, com os mares, com a floresta, com as montanhas das Gerais. Responsabilidade com a natureza. A natureza é uma palavra que alude ou remete a algo que está fora. Então eu vou começar contrariando o senso comum e vou tentar, ao longo da minha explanação, sustentar a tese de que o meio ambiente começa no meio da gente. Responsabilidade com a natureza é uma responsabilidade com a vida que começa dentro de nós. O Espiritismo é claro quando afirma, quando Jesus falou: no reino de meu Pai há muitas moradas. A doutrina espírita mostra e evidencia que todos nós somos constituídos nas diferentes moradas do Pai dos mesmos elementos constitutivos de cada planeta. Portanto, nós temos uma relação próxima demais com a morada que nos acolhe. Pegando carona no Antigo Testamento, do pó viestes, para o pó voltareis. Para alguns soa como uma poesia bíblica. Não, isso é física, isso é um conhecimento já construído e que a gente precisa prestar atenção. Nós somos feitos de pó de estrela, nós somos feitos de poeira cósmica. Nós transportamos nas veias minérios que jazem nas profundezas do solo, especialmente desse estado, e que um bom médico, quando pede exame de sangue, haverá de aferir se temos saúde a partir da quantidade ou do coeficiente de ferro, manganês, sódio, potássio, zinco, que a gente precisa ter dentro da gente e que vem do lado de fora. Sais minerais, os elementos minerais constituem o nosso corpo, o nosso ser, e necessitamos deles para ter saúde, alegria e longevidade. Qualquer um de nós sem ferro suficiente vai ter anemia. Com anemia você não trabalha bem, não estuda bem, não namora bem. Você vai ficar em apuros. Portanto, o que está fora está dentro. Se nós detonamos, destruímos, dilapidamos o planeta na sua resolução mineral, isso de alguma forma se volta contra nós. Da mesma forma, a água, caprichosamente distribuída na superfície da Terra, na mesma proporção em que se resolve no nosso corpo, 70% de água salina. Os oceanos primitivos de onde veio a vida tinham o mesmo sabor das lágrimas que vertemos de alegria e de tristeza. O soro fisiológico que nos socorre em momentos difíceis é o mesmo do líquido do reino aquático. E precisamos, o médico que pediu o exame de sangue é o mesmo que vai dizer: está se hidratando direitinho? 2 litros de água por dia? Porque a gente precisa visceralmente desse elemento da natureza. O que está fora está dentro. Se macular, depredar, poluir, devastar do lado de fora, isso repercute no nosso projeto evolutivo, na nossa qualidade de vida. Da mesma forma, e a gente malbarata esse elemento, não prestamos atenção, especialmente no Brasil, na péssima qualidade do ar inalada nas cidades. Em São Paulo, a poluição do ar já tem determinado, em média, o desencarne precoce em aproximadamente 2 anos a menos do paulistano. Pesquisa da USP do Dr. Paulo Saldiva. A gente banaliza falando ar. É muito mais do que ar. É o supremo nutriente da vida. Uma pessoa que esteja nas profundezas dos escombros de um prédio que ruiu por conta de um terremoto ou qualquer outra coisa, haverá de resistir por vários dias sem comer. O corpo aguenta o tranco. Um número menor de dias sem ingerir líquidos, o corpo haverá de resistir. Quanto tempo sem respirar? Não façam o teste. É pouquíssimo tempo. Isso dá uma ordem de grandeza do senso de urgência, do supremo nutriente
que na mística tradição da Índia não se chama de ar, se chama de prana, que vitaliza meridianos, chakras e torna possível a nossa existência nesse planeta. Responsabilidade com a natureza significa cuida bem de tudo que está fora, porque o que está fora está dentro. Nós somos feitos de ar, nós somos feitos de água, nós precisamos visceralmente do ar. Se não, sabendo usar, não vai faltar. Se não soubermos usar, estaremos cometendo ecocídio. É uma palavra nova, é um neologismo, mas que alude a... Se nós, no século XXI, temos consciência dos riscos que o nosso estilo de vida tem determinado sobre a resiliência do planeta, a integridade dos recursos fundamentais à vida, e mesmo com essa informação não mudamos rigorosamente nada nos nossos hábitos, comportamentos, padrões de consumo, nós estamos avalizando a depredação dos recursos fundamentais à vida. Suicídio é o ato voluntário de suprimir a vida orgânica. Ecocídio é essa omissão, essa leniência, essa tolerância com uma cultura que promove a degradação dos recursos que permitem a nossa existência nesse planeta. E se a gente não faz o dever de casa de consumir de forma consciente, de fazer uso ético dos recursos à nossa volta, nós aceleramos essa depredação e essa destruição. Eu vim aqui falar de paz. Quando a gente fala de responsabilidade com a natureza, a gente está falando de algo muito maior do que a agenda preservacionista. Nós estamos falando de paz. E vamos combinar? Está na hora de falar de paz. Eu estou vindo do Rio de Janeiro, estava conversando agora com o Lismar, semana passada eu estava com o Alberto Almeida em Belém, violência em Belém, violência no Rio de Janeiro. A violência não é um fenômeno só das grandes cidades brasileiras, é um fenômeno mundial. Estamos vivendo um momento, inclusive, em que a geopolítica internacional está muito contaminada de discursos belicistas e intolerantes. O momento é difícil, inspira cuidado. Todos nós estamos valorizando cada vez mais a paz quando ela falta. É que nem água. Tem um samba que diz que valoriza-se a água na sede. Na hora da sede, você pensa em mim. Quando falta paz, a gente fala, eu preciso de paz. Eu não posso continuar vivendo sem paz. Pois bem, o que paz tem a ver com natureza? O que paz tem a ver com meio ambiente? Tudo. Primeiro, lembrar o compromisso que o cristão tem com paz. Um dos propósitos mais nobres do cristianismo é promover a cultura de paz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois que herdarão a terra. É uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. O Evangelho assinala a paz como o norte magnético da bússola, o mandamento mais importante. Ama o próximo como a ti mesmo. No reino do amor, a gente precisa praticar a tolerância, a humildade, o acolhimento, a paz como princípio. Ser cristão e não promover paz é um paradoxo em si mesmo. Esse país tem quase 90%, talvez mais, de seus habitantes religiosos, a maioria absoluta cristãos. E a gente está vendo o nível de estresse nas relações interpessoais, a predisposição para o conflito, para a briga. Isso não é cristianismo. O cristianismo fala de paz. E o espiritismo? Também. Somos a terceira revelação, o cristianismo, o redivivo. A gente precisa, o Consolador prometido, a gente precisa entender quando que o espiritismo fala de paz. Quando Kardec diz, aliás, escreveu, teve esse cuidado, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. Se eu foco nas minhas imperfeições, eu tento ser uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa, menos vaidosa, menos invejosa, por tabela, por extensão, eu estou promovendo em mim mesmo o apaziguamento do meu espírito e estou estabelecendo mais qualidade nas relações com as outras pessoas.
O Espiritismo está vocacionado para a paz a partir do autoconhecimento. Kardec não fundou uma religião. Kardec trouxe ao mundo, através da voz dos espíritos, uma filosofia espiritualista que nos convida a pensar. Ele não fundou uma igreja, ele criou um instituto de pesquisa. Então a gente está aqui para pensar e elaborar. O que está ao meu alcance fazer para a instituição da paz na Terra? Qual é a parte que me cabe nesse momento histórico enquanto cristão e espírita? E eu estou vindo aqui, no tempo que eu tenho, para dizer: não é possível promover uma cultura de paz com o meio ambiente destruído. Vou repetir. A paz será apenas e tão somente uma utopia se a gente desconsiderar no pacote de trabalhos, de esforços e de projetos que a gente precisa empreender para promover a paz, uma nova ética na relação com o meio ambiente. André, você está exagerando. Não é bem assim. É. Vamos aos fatos. Olhando o retrovisor da história. Revolução Francesa. A França é um capítulo que nos interessa na história por razões óbvias. A Revolução Francesa surge, o estopim da Revolução Francesa, segundo vários historiadores, não era só a pobreza e a miséria do povo. O povo já era pobre e miserável há muito tempo. O estopim, a queda da Bastilha e tudo que veio depois, segundo vários historiadores, o estopim foi uma seca, uma estiagem atroz, acompanhada de outros eventos extremos climáticos que determinaram o agravamento de um estado já muito difícil de pobreza e miséria. A agricultura de subsistência não resistiu. Com fome, não dá para tocar o barco. O agravamento da fome da plebe determinou essa coragem, digamos assim, de enfrentar soldados, de tomar a Bastilha, de ir a Versalhes, pegar o rei, e vida que segue. Natureza em desequilíbrio, determinando reações humanas. Mais recentemente, na Síria, vocês devem estar acompanhando, o mais violento conflito do século XXI, que já determinou o desencarne de aproximadamente 500 mil de civis, especialmente mulheres e crianças, inocentes. A Síria já era um barril de pólvora há muito tempo. Aquele regime do Bashar al-Assad com mão de ferro, controlando diferentes etnias e culturas dentro do país. Num dado momento, eclode essas disputas fratricidas, essa guerra terrível. Num momento histórico em que coincide com a maior seca em 8 séculos. Sem água, agravou-se principalmente o estado de penúria das populações mais pobres. Acontece, portanto, o estopim, a inflamação de um desconforto que já existia, era latente. Já havia um estresse. Esse estresse foi agravado por uma circunstância da natureza. Falta de água na sua resolução mínima para você conseguir plantar o que comer. Um dado impressionante. Nesses tempos de crise ambiental sem precedentes na história, quis o destino que um argentino se tornasse papa. E que começasse a fazer tudo diferente do que a Cúria Romana esperava dele, na saudação na Praça de São Pedro, quando a multidão no frio estava esperando o primeiro Papa Francisco, não por acaso, da história, dar a benção. Não sei se lembram, eu não esqueço, foi muito engraçado. Veio o Papa, em vez de dar a benção, fala assim, primeiro ele falou, foram buscar o Papa no fim do mundo. E depois disse, rezem por mim. E o povo, mas eu estou aqui no frio há horas, esperando a bênção do novo Papa e eu vou ter que rezar para ele. Meus amigos, pensem, reflitam. O nome do Papa assinala o rumo do pontificado. Ele está impregnado de um sentido político. O Papa é líder de uma igreja, é um chefe de Estado.
Quando você escolhe o nome está eivado de uma tradição e de uma história por detrás do nome. Se este Papa argentino, Cardeal Bergoglio, resolvesse ser Bento, seria o Bento 17. 16 já passaram por aí. Se ele escolhesse o nome Pio, seria o Pio 13. 12 já passaram por aí. Reparem, nenhum Papa, até o argentino, ousou escolher o nome Francisco. O Poverello de Assis. E foi o cardeal brasileiro, diz a tradição, antes do Papa escolher o próprio nome, falou assim: não se esqueça dos pobres. Cardeal brasileiro, de São Paulo. Escolheu Francisco. Por que nenhum Papa antes escolheu Francisco de Assis? E quando a gente pensa, eu não vou ter muito tempo para discorrer sobre isso, 8 séculos atrás, mais ou menos, nas trevas da Idade Média, aquele que reencarnou em Assis, filho do comerciante rico Bernardone, com a expectativa de seguir a tradição de comércio na família, ele veio para constranger uma igreja corrupta e opulenta. Ele veio para resgatar o real sentido do Evangelho. Ele veio para causar algum desconforto ético ao Papa que, segundo os historiadores, chegou a encontrá-lo. Um rapaz jovem, magro, com trajes andrajosos, um traje de mendigo, que veio lá da Úmbria para chegar no Vaticano, e o Papa teve naquele momento, num relance, a percepção de um constrangimento causado por aquele que se dizia preocupado com os rumos da igreja. Esse Papa Francisco fez a primeira encíclica da história, inspirada na natureza. Laudato Si, louvado seja, extraído do Cântico das Criaturas, empresta nome à encíclica de Francisco, que num resumo criminoso que eu vou fazer aqui, recomendo a leitura, não é muito extenso. Os vaticanistas dizem que foi a encíclica mais fortemente impregnada de ciência na história da igreja. Encíclica significa literalmente circular. É a mensagem direta do Papa, não apenas para os católicos, mas para aqueles no mundo que querem saber o que esse segmento cristão tem a dizer. É o convite do Papa para uma reflexão. E Francisco resume na encíclica o seguinte: este modelo de desenvolvimento que está aí, a um só tempo, não promove inclusão social, erradicação da miséria e da pobreza, não é o principal compromisso desse modelo, e exaure, destrói, devasta a natureza. Portanto, este modelo não deve ser seguido. E ele orienta os cristãos: reflitam sobre o que precisamos fazer para não permitir o ecocídio na nossa, a expressão que ele usa é linda, casa comum. Casa comum. O planeta é a casa comum a nós todos. E como toda casa precisa ser bem administrada. E quem administra somos nós, porque Deus delega. Deus terceiriza. É engraçado que tem espírita que se assusta com isso e fala assim: mas é? Ou então relaxa dizendo assim: nossa, o André me deixou tenso. Ainda bem que eu sou espírita e sei que vivemos num mundo em transição. Daqui a pouco vem a regeneração. Ou seja, tudo que ele está falando, que pode acontecer se a gente não tomar cuidado, não deve acontecer, porque a transição planetária haverá de determinar um outro estado de coisas. O espírita que diz isso, me permitam a franqueza, talvez não tenham, Pacini, estudado o suficiente a nossa doutrina. Porque se eu bem entendi, por exemplo, a definição de mundo de regeneração, segundo Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes categorias de mundos habitados: mundo primitivo, mundo de provas e expiações, regeneração, mundo feliz ou perfeito. No mundo de regeneração, é algo melhor do que vivemos hoje do ponto de vista ético e moral.
o que a gente chama hoje de dor e sofrimento no mundo de regeneração será outra experiência menos dolorosa e sofrida. Mas há dor, há sofrimento, porque ainda estamos com um estoque de imperfeições considerável. Não há uma linha na doutrina espírita, até onde me foi possível pesquisar esse assunto, nas obras básicas, que antecipe não o que será, do ponto de vista ético e moral, o mundo de regeneração, mas o que será no seu estado natural, as condições físicas, químicas, biológicas, os ecossistemas, disponibilidade de água, aquecimento global, resíduos, lixo, estoque de floresta, biodiversidade, animais. Não há uma informação sequer da doutrina espírita que nos antecipe o que será o mundo de regeneração do ponto de vista ambiental. A pergunta que eu faço a vocês é: por que a espiritualidade maior sonegou essa informação? Por que não sabemos antecipadamente qual será a situação física, química, biológica, ecossistêmica, disponibilidade de água, etc., do mundo de regeneração? A gente editou, e agora tem uma versão revista e atualizada do livro Espiritismo e Ecologia, que foi editado pela FEB. A FEB tem um corpo editorial que dá medo, que o povo vê com lupa tudo que você está falando. Se tiver uma coisinha que destoe da visão do corpo editorial da FEB, daquilo que eles entendem que seja a pureza doutrinária, eles elegantemente vão falar assim: o livro está bom, entretanto, sugerimos a supressão. Eu pensei que esse trecho fosse sair, porque o que eu disse no livro foi: não é por acaso que não temos essa informação. O estado físico, químico, biológico, o estado ambiental, o estado da natureza, no mundo de regeneração, está sendo definido desde agora, pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O destino é nebuloso, ele é definido pelo livre-arbítrio da coletividade. Repito, porque Deus delega, Deus terceiriza. Não somos deuses? Não temos o potencial divino dentro de nós? Não alcançamos a fase da razão e da lógica, da capacidade de elaborar pensamento lógico, racional? Não estamos mais no jardim de infância espiritual? Estamos no pleno gozo das nossas faculdades de escolha, e o livre-arbítrio é soberano. Significa dizer que, se o mundo de regeneração inexoravelmente virá, do ponto de vista ético e moral, do ponto de vista ambiental, a qualidade desse planeta depende de nós. Meus amigos, não há paz num mundo destroçado ambientalmente. Nós estamos testemunhando o mundo afora, conflitos por água, conflitos por terra e a exacerbação dos ânimos aonde há escassez. O planeta nos oferece tudo o que necessitamos para termos uma vida em equilíbrio, uma vida boa. Se há distorções e há desequilíbrio, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o Apocalipse, isso não tem nada a ver com o período de sombras que um profeta tal determinou. Nós precisamos nos situar com inteligência no tabuleiro da vida no século XXI, enquanto cristãos e espíritas. O que espiritismo tem a ver com natureza? Aonde a doutrina espírita no século XIX se preocupou com essa responsabilidade? Alguém haverá de dizer: André, não há registros. O espiritismo é de mais de 150 anos atrás, esse papo de ecologia e meio ambiente é novo. Quem ainda pensa assim ainda está em tempo de não falar isso por aí, porque não corresponde à verdade. O espiritismo é moderno até nesse sentido. Para o século XIX, a espiritualidade maior deu a Kardec informações que hoje são preciosíssimas para a nossa rota de navegação num planeta que experimenta uma crise ambiental sem precedente. Em resumo, vamos elencar aqui situações curiosas. Espiritismo e ecologia são duas palavrinhas que surgiram no século XIX.
no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX, a partir da França e da Alemanha, países fronteiriços. França, um pedagogo reconhecido, importante, que resolveu aceitar o desafio de promover o trabalho árduo, sacrificial da codificação. Era mais uma filosofia espiritualista, para não se confundir com outras, nominho novo, neologismo, espiritismo, 1857. 9 anos depois, do outro lado da fronteira, um alemão, naturalista alemão, Ernst Haeckel, cria uma palavra nova chamada ecologia, oikos, logo. Oikos, casa, logos, estudo da casa. Já existia biologia, já se estudava bichinho e floresta. Qual é a inovação da ecologia, que é o que nos falta ainda hoje? A gente está precisando, ainda hoje, estudar melhor espiritismo e estudar melhor ecologia. O que o Haeckel trouxe de inovação? Ele mostrou que não basta estudar os seres dos reinos da natureza encapsulados em si mesmo. Reino mineral, só vou estudar minério. Reino vegetal, só vou estudar o verde. Reino animal, só vou estudar os bichinhos. Precisava promover o intercâmbio. A natureza, ela não se resolve em quadradinhos estanques. A natureza só pode ser explicada de maneira sistêmica. O estudo da casa é o estudo que promove a leitura e a correta interpretação dos fenômenos que tornam a vida possível. E a vida é um fenômeno resultante de uma combinação de fatores complexos que resultam em vida. Uma vez, fofoquinha, me convidaram para fazer uma palestra remunerada numa grande empresa do setor de papel e celulose do interior de São Paulo. Eu já sabia que essa empresa gostava de chamar a plantação de eucalipto de floresta. Eu sou, como vocês sabem, para alguns, um ecochato biodesagradável. Por telefone eu disse para a pessoa que me convidou que se eu fosse mesmo aceitar o convite, eu teria que manifestar livremente o meu pensamento sistêmico, ecológico. Não, tudo bem, André. A gente convida pessoas que não são do meio para a gente trocar ideias. As grandes empresas estão fazendo isso. Falei, então eu vou. Fui. Na primeira fila estava só aquele CEO. Você sabe que papel e celulose é muito dinheiro. Os engravatados todos na primeira fila. Na segunda fila, outros engravatados. Os funcionários do dia a dia mais para trás. Eu olhava para eles o tempo todo. Era neles que eu queria chegar com mais ênfase. Eu comecei a minha fala dizendo assim: vocês chamam floresta de plantação de eucalipto. Está errado. Plantação de eucalipto é monocultura de eucalipto. A vida, por princípio, é um fenômeno complexo. Uma floresta depende de uma biodiversidade, não apenas de vegetais, mas de passarinhos, minhocas, lagartas, seres microscópicos, bactérias. Tudo isso resulta numa combinação monumental, com trocas, intercâmbios, interações que permitem a vida, parafraseando o Cristo, que quando falou isso, disse num outro contexto, permitem a vida em abundância. A vida em abundância. Isto é natureza. O povo da frente me olhou, será que espírita percebe? Eu já fui saindo dali aplicando o autopasse, mas o povo de trás gostou. Não é um privilégio poder falar o que se quer. Ainda pagam para isso. O que a gente precisa, então, entender é que Haeckel sugeriu um olhar sobre a natureza que é muito parecido, guardadas as proporções, com o olhar de Kardec. É um olhar que não é óbvio, que não entende a vida apenas na sua resolução visível e tangível. Kardec e Haeckel propõem, no mesmo período histórico, o entendimento das leis que regem a vida e o universo de forma não linear, mas complexa, que combina com a atual definição dos físicos quânticos para o que é o universo. Eles costumam dizer e escrever: é um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo.
Um exemplo, dentre outros, que a doutrina espírita nos traz, de como a vida não é óbvia, não é linear. Aquela perguntinha: os espíritos interferem nas nossas vidas? Primeira vez que eu li a resposta, eu fiquei tão assustado, que a resposta foi meio irônica. Muito mais do que supões. Bom, se você pergunta para o Haeckel, ou se o Haeckel é instigado a comentar a plantação de eucalipto, ele vai dizer: não podemos chamar isso de floresta. Há uma complexidade. Esse olhar sistêmico, não linear, aproxima espiritismo de ecologia. Não apenas nesses termos. Há outras afinidades. Eu não vou conseguir mencionar todas. As que mais me chamam a atenção. Ecologistas e espíritas, ultimamente, têm manifestado algum estresse quando falam do tempo. O espírita gosta de falar por aí. E fala com razão. Oradores. Vivemos um momento de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não há tempo a perder. E por que os espíritas dizem isso? Toda encarnação é importante. Toda oportunidade de viver aqui nesse plano é fundamental. Mas essa tem uma singularidade. Temos o triplo da população de desencarnados. São 7 bilhões de encarnados. Põe aí 21 de desencarnados. Aí aquele que está estupefato com o nível de violência, com a alta do dólar, com a situação do seu time de futebol, com a falta de grana, com a perda da saúde, com a perda do emprego, haverá de dizer: Senhor, tanta gente para encarnar e estou euzinho aqui? O que eu fiz para merecer isso? Existe essa leitura de alguns, inclusive espíritas, intimamente. Não dava para ser um pouco depois? É um privilégio estar aqui, nesse momento. E ser espírita, diante dessa crise, vivendo o que a gente está vivendo, com a função de semear valores, ideias, testemunhos do mundo de regeneração, não é punição, não é castigo. São palavras démodé, não combinam com o espiritismo. Nós estamos aqui por um propósito muito nobre, considerando este período de tempo. Portanto, se o acaso não existe, estar encarnado no planeta Terra e ser brasileiro, nesse momento, não é pouca coisa. E aí os espíritas, quando falam disso, dizem: valoriza a tua encarnação. Quem está vivo está em missão. Não é isso? E o que a gente precisa fazer? Os espíritas instigam. Quem está meio alienado, meio disperso, meio distraído e assiste a uma palestra espírita, sabe aquele que não é espírita, caiu de paraquedas no centro e ouve alguém falar isso? A pessoa sai meio atormentada, fala assim: nossa, mas se for isso mesmo, eu não sei quando eu vou desencarnar, então cada momento é importante. O emprego do meu tempo e da minha energia tem peso 2, vale muito mais nessa encarnação, num período de transição, sendo eu espírita, tendo acesso a tantas informações. Um garoto de 12 anos hoje tem muito mais informação do que eu quando tinha 12. Portanto, as ferramentas de conhecimento, de acesso à informação e à instrução estão amplamente disseminadas. Ninguém poderá desencarnar e dizer: eu não sabia. Você pode dar várias desculpas, não dê essa. Quem avisa, amigo é. Teu guia e mentor pode dizer: melhor dar outra desculpa. Você viveu numa era onde nunca houve tanta informação em profusão no varejo. E qualquer celular de 5ª categoria, tendo acesso à internet, você entra na biblioteca do Vaticano, na biblioteca da FEB, onde você quiser. Os espíritas botam pilha em relação ao tempo. Se liga no tempo. O tempo é um recurso natural não renovável. O tempo passa e não volta. E os ecologistas? A mesma coisa. Bota pilha no tempo dizendo o seguinte: a Terra é frágil. E nós estamos vivendo uma era geológica que alguns geólogos já estão defendendo, que todos os geólogos do mundo, eles têm as conferências internacionais dele, a última que eu acompanhei foi em Joanesburgo, eles estão defendendo que a gente já use uma nova terminologia,
que aluda a uma nova era geológica chamada Antropoceno. Uma era em que não é possível explicar o planeta sem nós. Que planeta é esse? Se um ET caísse em Juiz de Fora agora e falasse assim, me explica, como funciona esse planeta? O Antropoceno significa, não é mais possível explicar o que é a Terra sem as interferências, os impactos e as influências determinadas pela espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança de Deus. Nós. E isso não é um elogio. Nós somos o vírus do sistema. O nível de interferência ultrapassou, eu diria, a capacidade do antivírus do computador suportar. Então a gente já mudou o sistema. E os ecologistas dizem, não há tempo a perder, é preciso reduzir dramaticamente emissão de gases de estufa que agravam o aquecimento global, é preciso estancar a sangria de perda de vegetal e de espécies do reino animal. Me perdoem a franqueza. Não podemos continuar privilegiando o culto ao descartável. Relatório das Nações Unidas. Até 2050, pelo andar da carruagem, a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Então, somos espíritas e eu acredito que alguns dos copinhos plásticos que no passado, delituoso de minha parte, eu já descartei por aí, é possível que se eu tiver o privilégio de reencarnar na Terra, eu reencontre alguns desses copinhos. Você consegue imaginar o pesadelo que eu estar andando por aí? O vento sopra e aparece um copinho e você tem uma experiência atávica, magnética. Para eu não ter esse desprazer, eu tento reduzir a minha pegada ecológica com estratégias que funcionam. Não quero deixar como legado da minha passagem por esse planeta centenas ou milhares de copinhos plásticos de água ou de café. Ou de água fluidificada. Aí o povo pergunta, mas como é que eu faço no meu centro? Depois a gente conversa. Aliás, no livro tem dicas. Bom, um outro aspecto importante que diz respeito a espiritismo e natureza é a forma como espíritas e ecologistas falam de lixo. Isso é interessantíssimo. Ecologista, você sabe, ele está toda hora chamando a atenção, né? Olha o lixo, olha o culto ao descartável, não pode jogar fora. Se jogar fora, joga no lugar errado. Recicla. O melhor canudo é aquele que você não usa, né? O mundo está saturado de lixo. Não jogue fora por um motivo muito simples. Não existe fora. Não existe lá fora. Sabe aquele ditado assim? Ditado, aquela situação recorrente da mãe dizendo para o filho, filho, ô Zezinho, joga o lixo lá fora. Não tem lá fora. Acabei de mencionar o Papa Francisco falando da nossa casa comum. A nossa casa comum, ela não tem condições de metabolizar resíduos como esse. Na natureza não existe lixo. O que se descarta precisa ser metabolizado, fagocitado, precisa seguir viagem. É por isso que seres abjetos que alguns de vocês e nós discriminamos por aí, nojinho de barata, rato, urubu, não gosto de hiena, aquele bichinho mal-humorado fica rindo, tem um riso sem graça, eles são os faxineiros da natureza, eles não permitem que matéria orgânica que se decomponha, ao se degradar lentamente, propicie risco no habitat, onde aquele resíduo está inserido. Então você tem os faxineiros. É quem vai comer vísceras, restos mortais de seres orgânicos. Eles têm uma função. Agora, não se come isso. E quem disser, inventaram uma bactéria que come plástico, depois você me diz como é que a gente segura essa bactéria. Bem nutrida e musculosa, que não existe na natureza, um ser que a gente vai introduzir por aí. Enfim.
E os espíritas, quando falam de resíduo, leiam ou releiam, e se tiverem algum problema para ler ou reler, no livro a gente colocou um resumo de uma obra psicografada por Divaldo em 1974, assinada por Joana de Ângeles, que fala, Após a Tempestade, é o livro, capítulo 3º, chama-se Poluição e Psicosfera. É lindo. Porque Joana diz assim, primeiro ela chama nesse livro Jesus de o sublime ecólogo. É o livro mais ecológico da Joana, até onde me foi possível conhecer a obra. E esse capítulo é lindo, porque ela mostra que a poluição visível nasce no invisível. Esse descuido, essa desimportância que a gente atribui ao meio em que a gente está inserido, ela tem origem numa insensibilidade espiritual. Para uma pessoa insensível, rua é lugar de ninguém. Para uma pessoa que está antenada com o mundo e tem valores éticos, a rua é o lugar de todos. É bem diferente. E Joana chama atenção. Poluição e psicosfera. O que é a psicosfera? É o campo eletromagnético que todo ser vivo possui. Uma pedra tem um campo eletromagnético, um vegetal tem um campo eletromagnético, um animal tem um campo eletromagnético. O nosso é mais sofisticado. E o que é o campo eletromagnético? Ele vai exibir uma determinada configuração, um design, ele vai ter uma determinada luz, maior ou menor, uma determinada coloração e um determinado odor. E o que determina esse shape da nossa psicosfera? A soma de todas as nossas encarnações, um estado de maior ou menor saúde, disposição, otimismo, suas vibrações, suas sintonias. Hoje, o que você come, tudo que você é, em diferentes níveis de resolução, estão contidos na sua psicosfera. Ok. E por que esse assunto tem a ver com lixo? Joana é didática, pedagógica, que diz, para o espírita, pensamento e emoção não são subjetivos, não são abstrações. Tem força e direção. Cuidado com o que você pensa. Não foi Jesus que disse? Vigiai e orai. Por quê? Somos usinas ambulantes de pensamento e de emoções. O leigo vai dizer, o leigo que não estuda espiritismo, ninguém sabe o que eu estou pensando. Não estou vendo, estou pensando um monte de coisa aqui, não estou vendo nada acontecer. Do ponto de vista espírita, todo o pensamento, e quanto mais recorrente e frequente ele for, maior o impacto que ele causa na psicosfera. Tudo o que pensamos ou sentimos determina formas de pensamento. Você vai plasmar ao seu redor, é uma irradiação de você mesmo. E isso gera detritos mentais. Muitos de nós não têm consciência da quantidade de detritos que ficam orbitando na nossa psicosfera, porque a gente não vê. Mas é possível sentir. Nós precisamos sanear a nossa psicosfera, produzindo exercícios, pode ser de meditação, pode ser a prece fervorosa e não decorada. Por favor. Não, pode botar. Obrigado. Senão, meu André, a Nara já decidiu aqui que no próximo fórum não usaremos mais copos descartáveis, viu? Meus amigos, Joana de Ângeles agradece. A nossa psicosfera, portanto, produz detritos. Nós somos 7 bilhões de encarnados que produzimos irradiações mentais e resultante de estados emocionais. À medida em que mantemos a invigilância como regra e não como exceção no nosso comportamento, nós estamos saturando a nossa psicosfera de miasmas, larvas, formas de pensamento em desequilíbrio, que pesam, que saturam o nosso ambiente. Por que a FEB
todo ano faz a campanha do culto do Evangelho no Lar. Porque o culto do Evangelho no Lar é uma maneira de nós promovermos a faxina no ambiente doméstico, a profilaxia do lugar desse planeta que você pode chamar de seu. Esse é o meu cantinho. Esse é o lugar do planeta onde eu sou o que eu sou. Eu não preciso fingir nada. Aqui eu fico do jeito que eu quiser, falo o que eu quiser, sinto o que eu quiser. Eu e eu. Cuidado. É nesse momento que, sendo o que a gente pode, por invigilância, determinar situações hostis ao nosso equilíbrio. Porque a soma dos detritos mentais pode interferir na maneira como você começa a ter a dificuldade de enxergar com otimismo a vida, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de ter esperança, pode interferir em estados de inapetência, insônia, tristeza persistente, estado depressivo e uma eventual depressão. Tudo isso alimentado ou retroalimentado é um círculo vicioso. Você pensa, aquilo plasma ao seu redor e aquilo te acompanha como se fosse uma ilustração de história em quadrinho de gibi. Aquela bolinha da fala do personagem. São balões que vão acompanhando você. Isso não é desejável. E Joana assevera: a poluição visível nasce no invisível. Cuida bem de você, cuida do teu equilíbrio, você começa a ter uma sensibilidade mais aguçada para perceber o que vai à volta e perceber as conexões suas com o que está à volta. Como eu disse, na largada da nossa conversa, o que está fora está dentro e reverbera, interage. Portanto, no futuro, quem estudar resíduo, lixo, detrito, a gente vai ter a ciência espiritual revelando o que acontece no plano astral. Não será possível falar de asseio, higiene e profilaxia sem considerar formas, pensamento ou estados emocionais em desequilíbrio. Um ecologista, para se formar em ecologia, vai ter que estudar as interações com o plano astral. Cuidar do planeta é cuidar do pensamento. Cuidar do planeta é cuidar da emoção. No livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda explica como determinadas tempestades magnéticas ou vulnerabilidade para a ocorrência de desastres tem origem no pensamento negativo de uma coletividade, no pensamento invigilante. Mas isso é outra história. A parte que eu mais gosto desses encontros são as perguntas. Então, eu já vou partir para os finalmente, lembrando que um outro tema muito interessante, que aproxima ecologistas, ambientalistas, de espíritas, é o consumo. Meus amigos, esse é um assunto muito importante. E eu vou falar isso com muito cuidado, porque eu sei que nós vivemos tempos de deslumbramento com o consumo. O consumo favorece a vida, a gente precisa consumir para viver. Os ecologistas ou ambientalistas não são contra consumir. Agora, eles denunciam que o consumismo, o consumo exacerbado, o hiperconsumo, significa: eu vou começar a colecionar sapato, relógio, óculos, móveis, carros, vou ter 2 ou 3 casas se eu puder, eu vou ter vários iPhones toda vez que a Apple lançar um novo modelo, e não importa se o meu está funcionando direitinho, eu vou comprar o outro, porque o outro tem mais recursos. Toda vez que a gente comprar qualquer coisa, lembrem-se do que a gente vai falar agora. Tudo o que existe é vendável, é pedacinho de planeta. A cadeira em que vocês estão sentados, a roupa que nós estamos usando, esse microfone, essa estrutura física que acolhe esse fórum, tudo isso é feito de pedacinhos de natureza, pedacinho de meio ambiente. Água, tudo tem água para ser feito. Matéria-prima, do que as coisas são produzidas. E energia para você confeccionar isso numa linha de montagem, numa fábrica. Água, matéria-prima, energia. Sapato, assim de água, matéria-prima e energia. Celular, relógio, óculos, assim de água, matéria-prima e energia. Então lembre-se, o que os ambientalistas dizem? Quando você for consumir,
Pergunte-se a si mesmo: eu preciso disso? E o alcance da pergunta é: o planeta possui o suficiente para nós todos. Se a gente abusar do direito de consumir, o cobertor fica curto. Não é possível nenhum projeto de inclusão social, erradicando pobreza e miséria nesse planeta, se a gente não tiver a cultura do consumo consciente. É preciso dizer a verdade. Essa história de eu quero ter o estilo de vida de um americano médio. Meu conceito de felicidade é aquela casa, é aquele carro, é aquilo tudo. Não há planeta suficiente para isso. Se apenas os chineses, eu tive na China, 2014, se apenas os chineses desejarem cada um deles ter carro, não há minério suficiente em Minas Gerais para suportar isso. Não há planeta suficiente para todo mundo ter o estilo de vida da classe média americana. Então, ou a gente muda a utopia, a expectativa de ser feliz, baseada nos filmes, baseada numa cultura alienígena que foi implantada, e que a gente, na era da globalização, entende conceito de felicidade como a capacidade de colecionar bens e posses numa determinada escala ou ordem de grandeza. Não há planeta que suporte isso. Eu não estou falando de filosofia, não estou falando de religião, eu estou falando de ciência. Muito estudo, muitos trabalhos publicados mostrando que não há planeta para suportar isso. Isso é o que os ecologistas dizem. Consumo consciente determina a redução da sangria dos recursos do planeta e a possibilidade de repartir melhor os recursos que existem. E o Espiritismo que fala sobre consumir? Fala muito. É engraçado que na época de Kardec não existia curso de publicidade ou marketing. Na época do Kardec não existia shopping center. Na época do Kardec não se falava, não existia ainda, a expressão desenvolvimento sustentável. Mas na época do Kardec, a gente teve o fenômeno das mesas girantes e o desejo da espiritualidade maior se comunicar. E a espiritualidade maior, há mais de 150 anos atrás, em vários pontos das obras básicas, nos chama a responsabilidade com a natureza. Especialmente numa das leis morais, que é a lei de conservação. É tão interessante. Você lê ou reler o capítulo das leis morais que fala de conservação em 2018, imaginando aqueles espíritos ditando para os médiuns que Kardec depois fez a seleção. Qual é a informação pertinente para o Espiritismo não ficar datado? Para o Espiritismo ser uma doutrina que faça sentido mais para frente. Essa é uma das partes do Espiritismo que não envelhece, não enferruja, as traças não corroem. Que lei de conservação significa? Veja, Kardec organizou um subtítulo no meio da lei de conservação, explicando para nós o que é necessário e o que é supérfluo. Por que é importante uma filosofia espiritualista nos alertar e advertir sobre o que é necessário e supérfluo? O que está em jogo? Quando se coloca isso dessa maneira, direta, objetiva. É essa doutrina que, como disse há pouco, divide as categorias de mundos habitados e lembra o estágio primitivo, o mundo primitivo. Santo Agostinho, lá no Evangelho, diz: característica predominante dos habitantes do mundo primitivo: apego à matéria. A gente está no mundo de provas e expiações ainda. O que tem de apego à matéria não é brincadeira. A gente está querendo ir para o mundo de regeneração achando que o Natal pagão, onde não falta presente, não falta comida, não falta bebida, e o camarada no auge do verão ainda se veste de Papai Noel. Pintado de vermelho, desde a década de 1930, por um publicitário da Coca-Cola. Santa Claus não usava vermelho. Mas isso é outra história. Espírita, que não tem imunidade para quando está andando no centro da cidade ou no shopping, se sente atavicamente magnetizado por palavras mágicas do tipo:
Liquidação. Promoção. Ou 3 letrinhas terríveis. Off. Compra o que não precisa. Depois sabe o que acontece, Pacini? Culpa obsessor. Assim, não use essa tática porque não vai colar. Pergunte-se: eu preciso disso? Eu preciso. Se precisa, leva. É perguntar para a tua consciência, não é para o lado atabanado, não. Pergunta para a consciência, fecha os olhos, deixa a vibração serenar e pergunta: preciso? Eu não preciso. A decisão é tua. Pergunta 705 do Livro dos Espíritos. Kardec foi um excelente jornalista. Essa pergunta foi magistral. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? O pressuposto da pergunta é: esse planeta lindo, maravilhoso, e a época do Kardec tinha aproximadamente apenas 1 bilhão de encarnados, hein? E naquela época Kardec já fez essa pergunta: por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A resposta é linda. O trecho que eu mais gosto diz de forma muito bonita: a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Outro dia na Globo News, o povo da Ilha de Edição morreu de rir porque a gente pegou um programa de 8 anos atrás sobre bicicleta, Cidade de Soluções. Eu estava pedalando junto do entrevistado, que era um ativista que está até hoje aí, defendendo o uso de bicicleta nas cidades. Estava com uma camisa polo preta. Aí o povo da ilha olhou para mim e falou: Trigueiro, tu tá com a mesma camisa? A pergunta foi para me constranger. Eu senti pelo tom. Me deu um orgulho. Eu olhei para o editor e disse: leva a mal não, é a mesma. A pauta do programa, por vezes, os coleguinhas dizem assim: moda sustentável, vamos falar de moda sustentável? Eu confesso meus preconceitos e minhas idiosincrasias, senão não estava nesse planeta. E eu digo para eles, já pedindo desculpa, essa pauta é problemática. Porque a indústria da moda não é sustentável por princípio, porque a cada estação ela faz com que eu me sinta culpado, porque o que eu estou usando, na visão deles, na estética deles, não combina com a tendência da estação. Outra, você pode reciclar aqui, você pode fazer ali menos tintura. 80% dos agrotóxicos do mundo são usados em lavouras de algodão. E o algodão que não é orgânico, o algodão convencional, é esse saturado de veneno. Você pode fazer estrepulias dizendo que é sustentável. Se o algodão é esse saturado de agrotóxico, sustentabilidade passou longe. Voltando para Kardec, ser espírita significa, portanto, zelar pela natureza, cuidar do planeta que está dentro de nós, ser um consumidor consciente, não se deslumbrar com a matéria, com a facilidade com que a gente vê, educar os filhos para serem consumidores conscientes. Na escola, não permitir que os filhos façam visita guiada para a indústria de refrigerante, que pediu para conhecer como é que é a fábrica. E depois da visita à fábrica tem um lanchinho, já fidelizando o cliente desde cedo. Pais atentos, condôminos atentos. Reunião de condomínio é chato. Não, vai lá para ver que tipo de interferência você pode fazer no seu condomínio. Célula fotoelétrica só acende a luz da garagem quando tem movimento. Eu briguei lá no prédio, depois do apagão do... Eu vou falar o nome do presidente, ó. Depois do apagão que o Brasil teve, a gente fez um dever de casa bonitão. Segurar consumo de energia. Lá no meu prédio, no Rio de Janeiro, depois relaxou. Eu chegando tarde do trabalho, em casa, as luzes da garagem acesas. Eu chegava para o porteiro-chefe e falava: querido, por que elas ficam acesas? Não é automático. Aí eu falei: olha só, eu quando chego de madrugada, só tem na garagem, além de mim, espírito desencarnado e barata. Nenhum dos dois precisa de luz acesa. De tanto que a gente ficou no pé com outros aliados no prédio, célula fotoelétrica de novo. Acende quando precisa. Elevador.
O camarada chega, aperta o social, aperta o de serviço. O que chegar primeiro eu pego. Aí depois reclama que a conta de luz vem alta. O elevador é, em boa parte dos prédios, o principal demandante de energia. Instala um softwarezinho, se apertou o social, o outro não vem. Prédio inteligente passa por aí. Coleta de água da chuva. Coletor solar em lugar de chuveiro elétrico. Acender luz num dia de sol num ambiente fechado é a derrota do green building, da construção sustentável e inteligente. Muita coisa por fazer. Por último, eu queria lembrar, e eu sempre venho lembrando isso, que nós somos brasileiros nessa encarnação de um planeta em crise. E o que significa ser brasileiro quando o assunto é meio ambiente? Significa que nós estamos, graças a Deus, não é apenas na pátria do Evangelho, ou o coração do mundo. Nós estamos assentados no país que é campeão mundial de água doce e limpa, em 12 mil rios e córregos espalhados por aí. Se você perfurar o solo, os 2 maiores aquíferos do planeta, aquífero Guarani e aquífero amazônico, estão aqui. O mundo sabe disso. A água do planeta, doce, numa resolução muito importante, concentra-se nesse perímetro, sob nossa custódia e tutela. A maior parte do solo fértil do mundo está no Brasil. Nem outro país tem tanto solo fértil para plantar e não precisa desmatar uma árvore sequer. Sabendo usar o que se tem com tecnologia, Embrapa, soluções agronômicas, você turbina a produção aonde já existe solo descoberto. Nós somos o país do mundo com a maior quantidade de vida catalogada, estudada no planeta. Aproximadamente 20 a 23% de toda a vida, na sua resolução macroscópica ou microscópica, estão aqui, no Brasil. Meus amigos, quis o destino que esse país, com essa configuração, fosse a maior nação espírita do mundo. E nós espíritas dizemos que o acaso não existe. A pergunta é: por que capricho do destino a maior nação espírita do mundo está assentada no país campeão mundial de água, de solo fértil, de floresta tropical úmida, de vida, que é o Brasil? O único país do mundo com nome de árvore. Que a árvore do Evangelho germine comprometimento com a vida. Obrigado pela atenção.